Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 43. Vamos ler o versículo 18 e 19. Se você estiver anotando, o tema proposto pelo Senhor nessa noite é libertando-se do passado. Que toda vez que Deus vai fazer algo novo na nossa vida, nós precisamos, da nossa parte, dar lugar a Deus. E muitas vezes Deus não consegue Deus não pode fazer algo novo em nós, porque nós estamos muito intoxicados com aquilo que vivemos, com o nosso passado. E esse texto que eu vou ler com você, em Isaías capítulo 43, é um texto que ilustra isso. Diz assim, esses 2 versículos apenas. O Senhor está falando com o povo dele, e Ele está dizendo no versículo 18, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. O versículo 19 ele diz, eis que faço coisa nova, eis que está saindo a luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha para cá um pouquinho. Esse texto aqui foi uma palavra profética que Deus entregou para o seu povo num momento de muita aflição e de muita dificuldade. O povo de Israel, eles viveram na sua terra durante muitos e muitos anos, até que aquela terra foi invadida pelos babilônios. A cidade foi destruída, o templo foi queimado e saqueado, e o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E é com este povo que Deus está falando, um povo que agora era escravo numa terra estrangeira, um povo que estava desiludido, um povo que tinha perdido a esperança, um povo que dizia, nós não somos mais país, nós não somos mais nação, nós não temos mais cidades, nós não temos mais templo, nós não temos mais identidade, agora nós somos escravos em uma terra estrangeira, e nós vamos nos acabar nesse lugar. Um povo que estava completamente sem esperança. E Deus começa a dizer, olha, esqueça as coisas passadas, não considerem mais as coisas antigas, porque eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer algo novo. E Deus ele começa a pintar aqui um quadro de fé para aquele povo. E ele começa a dizer, olha, eu vou colocar um caminho no deserto. Onde não tem caminho, vai ter caminho. Deserto é um lugar sem caminho. Deserto é um lugar que só tem areia. Deserto é um lugar onde as pessoas se perdem. E Deus está dizendo, no deserto dos meus filhos vai ter um caminho de escape. Vai ter um caminho de saída. É o que Deus está dizendo aqui. E ele diz, eu vou plantar, na verdade, eu vou trazer água para esse deserto. Eu vou trazer provisão para esse deserto. Agora, o Senhor condiciona aqui a obra dele na vida do seu povo, dos seus filhos. Ele condiciona a uma atitude nossa. E é sobre isso que eu quero rapidamente falar com você. Quantos querem viver algo novo da parte de Deus aqui? Agora, quantos precisam viver algo novo da parte de Deus? Eu estou necessitado, estou orando, Senhor, eu quero viver algo novo. Eu estou com o meu coração, de fato, expectante por aquilo que Deus vai fazer nas nossas vidas. Mas, amados, nós precisamos compreender que o trazer algo novo é com Deus. Ele diz, eu vou fazer uma coisa nova. Mas antes do Senhor começar a agir e trazer algo novo na nossa vida, existem algumas atitudes que são nossas. Quando Deus diz assim para o povo, olha, é você que tem que esquecer as coisas antigas. É você que tem que se desapegar do seu passado. É você que tem que limpar o seu coração, limpar a sua mente. É você que tem que abrir a sua bagagem e deixar para fora tudo aquilo que não interessa. E quando nós fazemos a nossa parte,
Quando nós aprendemos a deixar o passado no passado, é só então que Deus começa a fazer algo novo na nossa vida. Então, existe a nossa parte, e existe a parte de Deus, e como você vai ver comigo aqui daqui a pouco, há pessoas que não conseguem receber um mover novo de Deus. Por quê? Porque eles estão apegados a coisas do seu passado. Os irmãos estão entendendo? O teu passado pode te impedir de viver um futuro glorioso em Deus. Existem muitas pessoas que são reféns do passado, daquilo que aconteceu. Não só de coisas ruins, mas às vezes são reféns até de coisas boas também. Eu estava pensando sobre isso, porque o ano está acabando, e é verdade que muita gente termina um ano e entra no outro. Glória a Deus por isso. Mas tem irmãos que eles entram no outro ano só no calendário, porque o coração, a mente, a vida, fica preso no ano anterior. Ele não consegue viver as coisas, as novidades de Deus. E na palavra, amados, nós somos chamados para viver novidades no Senhor. Você é chamado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém, amados? Esse é o desafio do Evangelho para cada um de nós. A misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã, diz a palavra de Deus. Mas tem pessoas que não conseguem. Pessoas que vão acumulando sentimentos, pessoas que vão acumulando marcas, pessoas que vão acumulando atitudes, pensamentos, coisas que não te edificam, coisas que não te ajudam. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, há um texto que diz o seguinte, que nós devemos deixar de lado todo o pecado e todo o embaraço. Escute, tem coisa que não é pecado, mas ainda assim é embaraço na sua vida. Tem pessoas que falam, mas pastor, tal coisa é pecado. Não, irmão, tem coisa que não é pecado, é só embaraço. Mas vai te impedir de viver o melhor de Deus do mesmo jeito. E nós precisamos aprender a abrir mão dessas coisas. Nós precisamos aprender a deixar essas coisas. Amém, meus amados? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6, abra lá. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 6. É um texto onde o Senhor dá uma reprimenda ao povo de Israel. O povo de Israel foi tirado do Egito com mão forte. Deus os atravessou pelo mar. Deus os levou até o Monte Horebe. E naquele lugar Deus se revelou a eles. Deus falou com eles. Deus estava ministrando ao coração daquele povo em todo o tempo. Mas eles gostaram tanto do Monte Horebe, que eles acamparam-se ali, e ficaram ali, um dia, uma semana, outra semana, e você sabe, se não fosse Deus ir lá tirá-los de lá, desalojar eles dali, eles estariam lá acampados até hoje. Então, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 6, Deus aparece e fala com o povo, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, assaz vos haveis demorado neste monte. Vocês estão há muito tempo nesse lugar. Vocês estão parados no meio da jornada de vocês. Vocês estão parados, vocês estão congelados no meio da vida. Deus estava dizendo para ele, olha, para aquele povo, eu tenho para vocês algo novo, eu tenho um caminho, eu tenho uma jornada, eu tenho uma viagem, eu tenho um destino para vocês, mas vocês pararam. Vocês estacionaram. E amados, a situação desse povo aqui é muito semelhante à situação de muitos crentes dentro das igrejas. Pessoas que estacionaram, pessoas que pararam no tempo. Às vezes, não é que parou em algo errado, parou no Monte Horebe. Mas parou. Sua vida de oração estava vindo numa crescente, mas parou. Sua paixão por Jesus estava a cada dia crescendo mais, mas parou. Parou, estacionou. E se não é Deus ir lá e nos puxar, se não é o Espírito Santo ir lá e falar conosco, a gente continua lá. E aí entra ano e sai ano e a gente continua lá.
Vai passando as semanas, os meses, a vida passa. E aquela pessoa continua estacionada naquele lugar. Será que você não anda estacionado perto de algum Horebe por aí? Será que não há uma área da sua vida estacionada? O Senhor está falando com algumas pessoas, eu tenho certeza disso. O desejo de Deus é que você avance. O desejo de Deus é que você saia desse lugar. O desejo de Deus é que você cresça. Josué capítulo 1, versículo 1. Há um outro texto também que é chave para nós entendermos isso. A Bíblia diz que Deus levantou Moisés e usou Moisés na vida do povo de Israel. Moisés foi o grande libertador que tirou o povo do Egito. Moisés guiou o povo por todo aquele deserto até a terra prometida. Mas quando eles chegaram na fronteira da terra, depois de peregrinar no deserto por 40 anos, a Bíblia diz que Moisés morreu. Deus determinou a morte de Moisés. Deus disse: Moisés, você não vai entrar na terra. Então Moisés morre ali. E quando Moisés morreu, a Bíblia conta que o povo de Israel começou um velório que durou 40 dias. E aí Deus vem. E aí Deus aparece para Josué, o servidor de Moisés. E Deus chega, e parece que Deus está sendo redundante, dando uma notícia de 40 dias atrás, mas não está. Deus aparece para Josué e fala, está escrito na Bíblia, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, falou o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, olha o versículo 2. Moisés, meu servo, parece uma redundância, não é? Parece que Deus está sendo redundante. Escuta, ô Josué, eu tenho uma notícia para você. Moisés morreu. E aí Deus fala para ele, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esse texto parece que dá a entender que Deus estava já impaciente com o povo de Israel. É como se Deus estivesse dizendo, viu, está na hora de vocês passar e vocês não passam. Está na hora de vocês entrarem na terra e vocês continuam no velório. E quantas pessoas tiveram velórios esse ano? Não estou falando só de morte física, da perda de parentes, não estou falando só sobre isso. Quantas pessoas estão chorando a morte de um sonho, a morte de um emprego, de uma oportunidade, de um relacionamento, a morte de um ministério, a morte de um chamado, a morte de uma célula. E é lícito você chorar por perdas, é lícito, a gente chora junto. A Bíblia diz assim que nós temos que se alegrar com quem se alegra e chorar com aqueles que choram. Nós choramos junto com você, nós vamos te ajudar a chorar, meu filho, mas não conte conosco para chorar o resto da sua vida, não. É lícito você chorar. Talvez olhando para esse ano, você olhe para algumas situações da sua vida e você diga assim, puxa, perdi ali. E aquilo traga até tristeza e lágrimas no teu rosto. Mas o Senhor está dizendo para você, nesta noite, acabe o seu velório. Levanta-te e passa adiante, porque há uma terra prometida para você conquistar. Deus está dizendo para você, levanta e entra na terra da promessa. Vai tomar posse daquilo que eu preparei para você. Porque se você ficar chorando no velório, você não vai entrar na conquista. Só entra na conquista quem acaba com o velório. Para você receber aquilo que Deus tem de novo para a tua vida, você tem que aprender a encerrar o seu passado. Você tem que aprender a deixar o passado no passado. E de novo, eu volto a lembrar os irmãos, aqui é Deus que aparece para o povo. Deus tem que vir, Deus tem que falar com Josué, Deus tem que dar um chacoalhão, e Deus começa dizendo, acabou, Moisés morreu. Essa porta fechou, meu filho. Agora levanta e vai para outra que eu estou abrindo na tua vida. Não fique chorando na porta que se fechou. Se levante e vai para a próxima. 2017 pode não ter sido bom para você, mas Deus está dizendo, acaba com o teu choro, porque 2018 está às portas. Para ser conquistado, para ser vencido, para ser desfrutado em Deus. Você precisa se preparar para estas coisas. Deus é um Deus de recomeço, meu irmão. Quando Deus planejou a terra, Ele fez um planejamento tão lindo. A terra é maravilhosa.
A terra, a primeira criação de Deus é incrível. Eu estou muito empolgado pensando na segunda. Como é que vai ser os novos céus e a nova terra? Se a primeira já foi tudo isso, você começa a imaginar esse Deus hipercriativo, Didi, preparando os novos céus e nova terra. Como vai ser isso? Meu Deus amado. Mas Deus criou tudo isso, Deus fez o mundo, e aí Deus colocou lá o primeiro casal, Adão e Eva. Tinha um plano lindo, um jardim, tudo preparado, tudo lindo. Aí você conhece a história. O homem foi lá e estragou tudo. O homem pecou. O homem desobedeceu. Por causa do seu pecado, o homem atraiu maldição e morte. O homem foi expulso do Éden. Irmãos, Deus podia ter desistido, não podia? Você sabia que tinha barro lá no Éden? Deus fez Adão do que mesmo? Deus podia ter desmanchado Adão e feito outro. Deus podia ter desistido, vou fazer outra coisa. Deus é o Deus do recomeço. Deus nunca desiste. Lá no Éden, enquanto Adão e Eva estavam caídos, Deus aparece, Deus libera uma palavra, é claro, de reprimenda sobre os dois, o censura por causa do pecado. Mas naquele momento o Senhor já lança uma palavra profética, dizendo, olha, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a serpente na cabeça. Deus já está recomeçando. Naquele momento Deus já está recomeçando. Ah, a serpente derrubou o homem? Pois então, um da semente da mulher vai derrubar a serpente. Deus é assim, meu irmão. Jesus é assim. A Bíblia diz que Jesus uma vez encontrou um pescador e o chamou para ser seu discípulo. E pensa num discípulo que deu trabalho, o tal do Pedro. Pedro deu trabalho para Jesus. Jesus investiu tudo que pôde naquele homem. Orava por ele, aconselhava, cuidava. E Jesus, inclusive, previu que Pedro negaria. E Pedro ainda ficou bravo com Jesus e disse, olha, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Mas aconteceu que o Pedro, de fato, pisou na bola. E quando o Pedro pisou na bola, ele pensou em desistir. Resolveu voltar a pescar. Isso está escrito lá no livro de João, capítulo 21, não precisa nem abrir, mas você pode conferir depois. Pedro desistiu e foi pescar com os discípulos. E não conseguia pegar nada. E no meio daquela cena de desânimo, de desistência, Pedro estava no velório. Pedro estava pendurando a chuteira. Pedro estava pedindo a aposentadoria do ministério já. Jesus aparece para ele lá na praia. Opera um milagre de pesca maravilhosa. Leva o Pedro para perto da fogueira e pergunta para ele, você me ama? Pedro fala, tu sabes que eu te amo. Sabe o que Jesus responde para ele? Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, se levanta. Você errou, está errado. Se arrependeu? Então agora se levanta e caminha. Se levanta e avança. Deus é o Deus do recomeço e nós temos que ser o povo do recomeço também. Você é chamado para isso. Agora, isso é um posicionamento que nós devemos ter. Amém, queridos? A Bíblia é um livro que está cheio de histórias assim. A Bíblia é um livro que está cheio de histórias de pessoas que recomeçaram em Deus. Certa vez o Senhor chamou o profeta Samuel e deu uma grande notícia para ele. Você vai ungir o primeiro rei de Israel. E deu todas as instruções. E o Samuel foi lá e ungiu o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Mas quem conhece a história sabe que Saul foi um rei que começou bem e terminou mal. Você já entrou em algum projeto que começou bem e terminou mal? Você já entrou em alguma coisa que, puxa, estava tudo indo tão bem, rapaz. O começo estava mil maravilhas. E você, inclusive, sabe que foi Deus que falou para você entrar naquele negócio. Foi Deus que falou para você entrar naquele projeto. Porque Deus falou para Samuel ungir Saul. Mas sabe, no meio do projeto para frente, a Bíblia diz que Saul desviou. Saul mudou o coração. Saul se tornou um homem rebelde, caído. Se tornou um péssimo rei. Se tornou uma tristeza e uma frustração para o Samuel. O que eu acho lindo é que Deus encontra Samuel no meio do desânimo, da frustração. E Deus fala para Samuel, pega lá o teu óleo, porque você vai ungir o próximo rei de Israel.
Ah, meu irmão. Samuel se levanta e vai ungir o Davi. Eu gosto disso. Samuel não fica ali, ah, Deus, a primeira vez não deu certo. O senhor tem certeza? Eu acho que eu não sou um bom ungidor de reis. Quantas pessoas investem em alguém, num discípulo, em alguém na tua célula, um novo convertido, está lá investindo, cuidando e tal. Daqui a pouco aquela vida escapa, aquele fruto se esvai. Ou aquela pessoa se torna ingrata para com você. Você fez tanta coisa por ela. Você tentou ajudar aquela pessoa. E de repente ela agiu de uma forma tão errada com você. E aí de repente aparece a oportunidade para você investir em outra pessoa. Mas quando você está preso ao passado, você é aquela pessoa que diz assim, não invisto mais em ninguém. Já investi uma vez, agora não invisto mais não. Rapaz, você não sabe o que fizeram comigo. Isso é alguém preso ao passado. Deus não pode usar pessoas assim. O poder de Deus não pode fluir do coração de gente que está preso a frustrações do passado. Se você estiver preso a isso, você tem que compreender, Deus quer libertar você, meu filho. Por quê? Porque Deus tem muito Davizinho para você ungir por aí. Tem muitas pessoas que o Senhor quer que você toque. Tem muitos discípulos que o Senhor quer que você faça. Tem muitas famílias que o Senhor quer que você ajude. E não é porque alguém não te retribuiu que você vai ter que ficar frustrado. Se a pessoa agiu mal, deixa ela agindo mal, mas você tem que continuar agindo bem. Você não pode agir mal porque a pessoa agiu mal com você. Você tem que aprender a deixar o passado do passado. Fala para quem está do seu lado, esqueça o Saul e se prepara para o Davi. Amém? O próprio Davi é um exemplo para a gente sobre isso. A Bíblia conta a história de Davi, a história dele não é tão bonita, não é só feita de coisas lindas. Pelo contrário, Davi cometeu pecados horríveis, e a Bíblia conta todos. Mas você sabe qual que é a grandeza de Davi? Era a capacidade de arrependimento. Davi pecou horrivelmente, mas pense em alguém que se arrependeu também até o pó. Arrependimento estabelece reino de Deus. É por isso que quando João Batista começou a pregar, ele começou a dizer assim, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Escute isso, onde há arrependimento o reino de Deus se estabelece. Um coração que está arrependido atrai o reino de Deus. O reino de Deus é o governo, é a soberania, é o poder de Deus. Quer ver o reino de Deus chegar na vida de alguém? Comece a desenvolver arrependimento no seu coração, contínuo, profundo, permanente diante de Deus. Davi se arrependeu. Talvez você olhe para o teu ano e você fale assim, puxa vida, meu ano foi um ano de tanto erro, tanto rabisco naquela folha. Eu pequei tanto esse ano, meu Deus. Talvez, eu já aconselhei pessoas que não conseguiam avançar na vida porque estavam presas a pecados. Certa vez um jovem falou para mim, pastor, você não sabe o tamanho do meu pecado. Eu falei para ele, você não sabe o tamanho do poder do sangue de Jesus. Não existe pecado que o sangue de Jesus não apague. Não existe erro que Deus não possa perdoar. E não existe coração que o Senhor não restaure. Então não há razão para você ficar preso à culpa, à condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quantos estão em Cristo Jesus? Não tem nenhuma condenação sobre a sua vida. Todo pecado confessado foi perdoado, foi apagado, você está limpo. Agora, o problema nosso é que, imagina, eu peco, eu peço perdão a Deus, eu me arrependo, e eu vou lá e eu peço, Deus me perdoe, e eu faço isso de coração. Meu irmão, quanto tempo Deus leva para perdoar um pecado que está sendo confessado por alguém realmente arrependido? O perdão de Deus é instantâneo, escute isso. O perdão de Deus é instantâneo. Se você está realmente arrependido, o perdão de Deus é instantâneo na sua vida. Mas sabe qual que é o problema? Deus até te perdoa rapidamente, mas a gente é que não se perdoa. Vou repetir. Deus te perdoou
na hora em que você confessou, arrependido. Mas muitas vezes nós é que não nos perdoamos. E a gente fica com aquela culpa, com aquela acusação, com aquele negócio prendendo o coração, prendendo a mente, impedindo a fé, desencorajando a ousadia. Toda vez que você vai orar, e o diabo sabe disso, ele te lembra do pecado, e você fala, é mesmo, eu pequei. Meu irmão, aprenda a deixar o passado no passado. Se você tem um pecado não confessado, confesse. Arrependa-se. O pecado só sai da nossa vida por um lugar, pela boca, quando a gente confessa. Pastor, como é que eu tiro o pecado da minha vida? Pela boca. Confessando. Se você não confessou, realmente ele está aí. Se pecado não confessado, realmente continua aí. Tira ele, confessa, arrepende. Agora, no momento que você arrepender, meu filho, esquece. Deus diz que Ele pega os nossos pecados e Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele diz, deles eu não lembro mais. Quer dizer que quando você pediu perdão a Deus por um pecado, arrependido, e passa um tempo, você chega para Deus e fala, oh Deus, mas e aquele pecado? Se você pudesse ouvir o Senhor, você ouviria Deus dizendo o seguinte, que pecado? Porque Deus não lembra mais. O problema é que a gente tem uma boa memória às vezes. Tanto com relação aos nossos pecados, quanto com relação aos erros dos outros em relação a gente. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, ele diz assim, irmãos, não que eu tenha alcançado alguma coisa em Deus, eu julgo que eu não alcancei ainda o que eu queria, ele diz mais ou menos isso, mas uma coisa eu faço, diga uma coisa, e ele fala, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Diga assim, só avança quem esquece. Agora fala para o seu vizinho assim, quem não esquece não avança. Pegou aí? Às vezes eu faço a oração, eu falo, Deus, eu preciso de uma santa amnésia. Quantos precisam dessa santa amnésia nessa noite? Por exemplo, quando eu olho para 2017, tem realmente coisas em 2017 que eu decidi que eu quero esquecer. E eu preciso de uma santa amnésia para isso, do casamento. Isso é uma bênção no casamento. Porque os cônjuges, o mal de muitos casais é que eles lembram muito. Mulherada, então, nem se fala. Lembra tudo, todos os detalhes. E aí, quando sai um curto-circuito lá, uma faísca, aquela memória abençoada vem à tona. E aí puxa a capivara toda do que aconteceu. Todos os antecedentes criminais do outro, vem lá. E a gente faz isso com muita maestria. E nessas horas você tem que falar, Deus, eu quero uma santa amnésia no meu casamento. Eu quero esquecer destas coisas que não me trazem paz. Eu quero esquecer. Porque se nós não esquecermos como casal, nós não avançamos como casal. Quem não esquece, não avança. Coisas boas podem ser um laço para você. Saudosismo. O que é saudosismo? Saudosismo é saudade de coisas boas. Ó. Saudosismo é saudade de coisas boas. Às vezes a pessoa chega para mim, e eu sou da Cristo Salva desde os meus 10 anos de idade, 10 para 11, 40 membros na igreja. E às vezes as pessoas chegam e falam assim para mim, ai, mas era tão bom quando a igreja era pequenininha. Aquilo que era igreja, não tinha tanta gente, essa muvuca. Era bom quando éramos só 40. Era bom quando era menos ainda, né? E, irmão, eu sei o que ela quer dizer. Realmente, um grupo menor é gostoso. Mas você tem que tomar cuidado.
Porque às vezes a saudade do que era bom te prende ao passado. E Deus quer que a gente cresça. Amém? Eu, por exemplo, olho para as minhas filhas, elas estão crescendo. E às vezes eu falo, puxa, corta o coração ver elas crescendo. Porque eu pego no colo, eu queria que elas fossem pequenininhas ainda, mas já estão grandonas, estão crescendo. Eu tenho uma saudade delas pequenininha, mas, irmão, não confunda, eu não sou saudosista. Eu não quero que elas fiquem mirradinhas para sempre. Né? 30 anos, 1,5 m de altura. Por quê? Porque eu gosto. Você tem que parar de ser saudosista. Você tem que parar com isso. A Bíblia fala que o povo de Israel, esse mesmo povo que Deus depois conseguiu tirar da Babilônia e levar de volta para Israel, Deus fala para eles reconstruir o templo. E eles não queriam reconstruir, porque eles conheciam o primeiro templo. O primeiro templo, feito por Salomão, era de ouro, era de prata, era tão luxuoso. E eles estavam tão apegados ao primeiro templo, que eles diziam assim, mas a gente não tem dinheiro. Mas bom era naquela época do Salomão, gente. Agora não é bom não. Olha, o templo do Salomão, eu lembro, hein? O Zezé era daquela época também. O templo do Salomão era bom, hein? Só ouro e prata, coisa linda, o reino firme. Na minha época, no meu tempo. E aí Deus aparece para este povo por meio de outro profeta. E traduzindo assim para uma linguagem bem para nós aqui, Deus fala assim para eles, olha, fiquem quietos, porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Em outras palavras, deixem de ser saudosista, porque quando você é saudosista, você deixa de viver o melhor de Deus para a sua vida. Mas pastor, na minha época, quando era, olha, há 20 anos atrás, na minha equipe, quando eu era dos jovens, ô Robert, olha, foi muito bom, mas você quer saber a melhor rede de jovens da Crissalva vai ser, ainda não foi, vai ser. Amém, queridos? Vai ser. Escute, deve ter tido muitas coisas boas esse ano para a tua vida, glória a Deus por cada uma delas, mas escute isso, as melhores coisas da sua vida vão ser, amém? Vão ser, Deus vai trazer. Então, se você tiver que ter saudade de alguma coisa, não tenha saudade do passado, tenha saudade do seu futuro. Comece a olhar para 2018 com muita saudade. Eu estou olhando para lá. Eu estou crendo em algo. Eu preciso me libertar do passado para que eu possa avançar para o futuro. Elias foi um homem que foi tão usado por Deus, fez cair fogo do céu. Ele operou tantas coisas no Senhor. Mas, certa vez, veio um desânimo tão grande no coração dele, ele se enfiou dentro de uma caverna. Ele falou, Deus, já fiz tudo o que tinha para fazer. Eu acho que não dá para fazer mais nada além disso, só pode me matar, porque olha, a minha época de poder de profeta foi demais. E Deus foi lá na caverna e falou, rapaz, você não sabe de nada. Você só está começando, pode sair daí, eu tenho mais coisas para fazer na sua vida. Deus está falando isso para você hoje. Saia da sua caverna. Você pensa que Deus já fez tudo o que podia fazer por você? Você pensa que Deus já operou tudo o que tinha para operar na sua vida? Não, Deus só está começando na sua vida. Os melhores tempos de unção e glória ainda estão para chegar na tua vida. Deus ainda vai te usar poderosamente, se prepare para isso, meu filho. Deus está dizendo, saia da caverna, avance para o próximo capítulo. Deixe o passado e olhe para frente, avance e cresça. Agora escute, isso aqui são atitudes nossas. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no texto que nós acabamos de ler, quando ele fala assim, olha, irmãos, eu não julgo o que eu tenho alcançado. Filipenses capítulo 3. Olha, aparentemente, ele está um pouco frustradinho ali. Paulo está dizendo assim, rapaz, pessoal, eu coloquei um alvo. E eu não alcancei o alvo. Pastor, eu lembro, final do ano passado, eu fiz tantos alvos, eu orei, eu criei. Cheguei agora, pastor, eu estou igual o apóstolo Paulo, irmão, não alcancei não. Eu olho para a minha lista de alvos, olha, sou eu aqui. Irmãos, julgo que não haja alcançado. O que você faz quando você não alcança os seus alvos? Tem gente que rasga e fala assim, nunca mais estabeleço alvo. Isso não é de Deus.
Tem gente que fica preso, choramingando. Olha o que o apóstolo Paulo faz. Eu sei que eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Ou seja, eu vou continuar crendo. Eu vou continuar avançando. Isso aqui não vai me parar, isso aqui não vai me deter. Escute isso, meu irmão. Porque talvez você seja um acumulador de frustrações, de decepções com pessoas, de pecados, tantas coisas. E o seu coração está tão cheio dessas coisas. E você não consegue crer, não tem espaço para a fé, não tem espaço para Deus falar, nem para o Senhor agir, porque o seu coração está repleto dessas coisas. E Deus está dizendo para você, se você se esquecer das coisas antigas, eu vou começar a fazer coisas novas na sua vida. O Senhor Jesus, quando mandou os discípulos pregarem o Evangelho, Ele os preveniu, lá em Lucas capítulo 9, versículo 5, e Ele disse o seguinte, parafraseando, as coisas não vão ser um mar de rosas. É verdade que muitas pessoas vão receber vocês, mas nem todos. E aí Jesus falou para eles, mas onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Talvez você não entenda isso. Mas o Senhor Jesus estava dizendo, olha, se você for até alguém, e aquela pessoa te destratar, não te receber, não agir como você acha que deveria, uma atitude você tem que aprender a fazer. Sacudir o pó. O que significa sacudir? Não leva o pó dessas pessoas com você. Porque você pode ter encontrado muitas pessoas esse ano que agiram mal com você. E aí você vai acumulando aquela sujeira, pó é sujeira. Sabe, a pessoa agiu mal e você desenvolve um sentimento de sujeira no coração e você fala, infeliz, ingrato, não sei o quê. E aí daqui a pouco um outro e com outro, daqui a pouco não é só pó, é um tijolo já está no coração. E a sua vida vai ficando pesada, seus relacionamentos vão ficando pesados. E o Senhor Jesus falou, para com isso, filho. Aprenda a sacudir o pó e vai para a próxima cidade. Quem não sacode o pó não vai para a próxima cidade. Ele está tão pesado que ele não consegue andar, não consegue avançar. Tem gente que não consegue ir para a próxima experiência porque ainda está preso à frustração de uma experiência anterior. E Deus está dizendo para você, tem pó no seu coração, meu filho? Tem pó no seu coração nessa noite? Vamos sacudir esse negócio aí? Pastor, mas será que tudo que está no passado é errado? Não, irmão. O profeta Jeremias, ele falou lá em Lamentações o seguinte, ele diz assim que nós podemos ir até o passado e trazer à lembrança aquilo que nos dá esperança. Teve coisas boas em 2017 aí para você? Deus está falando, pode trazer a lembrança, filho. Faça como Davi, coisas boas você traz à lembrança. Davi dizia, olha, eu matei o leão, eu matei o urso, ele trazia a lembrança. Coisas boas você pode trazer, mas aquilo que é ruim, você tem que aprender a deixar. Aquilo que é ruim, você tem que matar. Amém, queridos? Quantos estão entendendo? Eu quero finalizar lá em Isaías, capítulo 43 de novo. Isaías, capítulo 43, vá lá, por favor. Vamos reler esse texto. Versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas. Isso aqui é parte minha. Nem considereis as antigas. Isso aqui também é parte minha. Pastor, qual a diferença entre lembrar e considerar? Lembrar é você estar lá na altura da sua vida e vem aquela lembrança, ela vem, ela fica um tempo na sua memória e depois ela vai embora. Deus está falando, isso aí já é ruim. Se for coisa negativa, já é ruim. Agora, tem gente que é pior. Tem gente que ele fica considerando aquilo. Então, ele fica curtindo o passado. Sabe? Ele fica na mente dele, olha, agora vai ter os programas de retrospectiva 2017, não tem? Todo final do ano tem esses programas, né? Pois então, tem irmãos que têm a retrospectiva das desgraças da vida dele. E o pior é que ele não assiste essa retrospectiva só no último dia do ano.
quase todo dia, ou quase toda semana, ele senta e ele começa a assistir aquilo na memória, no coração, na mente dele. Quando ele era do mundo, ele pegava uma caixinha de lenço e aquele CD daquelas músicas bem melosas, sentava no sofá e começava a lembrar todas as coisas que aconteceram de errado. E chorava. Ai, que desgraça, meu Deus. Né? Ficava curtindo a fossa, o que diziam antigamente, né? Aí ele se converte. Ele arruma um lencinho. Aí pega uma adoração bem melosa, ou tem umas músicas também que ajudam, né? Vai chorando, geme e chora. E aí ele senta no sofá e ele faz a mesma coisa. É o flashback do capeta. E ele fica assistindo aquilo, aí ele fica vendo a hora da discussão, aquela pessoa veio, falou. Aí ele congela a cena na mente dele. Aí ele amplia a imagem, olha o rosto, olha o olhar. Aí ele dá vamos voltar a cena. Aí volta a pessoa. Aí vem em câmera lenta, ele começa a ver, olha o jeito que ela falou. Olha o que aconteceu. E aquilo vai trazendo o quê? Raiva, vergonha, tristeza, frustração. Deus está falando, não lembre de coisas antigas, mas também não fique considerando. Não fique repassando, não fique revendo, não fique curtindo estas coisas antigas no seu coração, porque você está se envenenando, e um coração assim não pode receber o novo de Deus, amém, igreja? Não pode. Então nessa noite, você vai se libertar dessas coisas, amém? Tem coisa para sair do seu coração nessa noite aí? Tem pó para deixar para trás? Tem coisas para deixar para trás? Eu sei que tem, porque eu tenho. E na medida que nós fizermos isso, Deus está dizendo, aí, na medida que você troca o odre, pode deixar que o vinho novo eu garanto. Aleluia. A nossa parte é trocar o odre. A parte de Deus é trazer o vinho novo, é trazer o novo de Deus sobre a gente. Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a parte dele. E Ele está dizendo, se você fizer isso, eu vou entrar com um caminho novo. Eu vou colocar um caminho nessa confusão de situação, nesse deserto. Ele vai colocar um caminho de escape, um caminho de livramento, um caminho de sabedoria. Ele está dizendo, eu vou trazer água no deserto, eu vou colocar provisão na tua vida. E você vai seguir no caminho que eu tenho proposto para você.